Olá, pessoal, tudo bem? Se você chegou até aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, dia 2/5/2025, estamos aqui para o nosso Atualidade Semanal. E, claro, se você está aqui, curta, compartilhe, divulga para quem você quiser. E vamos às nossas notícias, né, galera? Vou começar aqui sobre o conclave. Por que sobre o conclave? Se você não está em Nárnia ou em alguma outra esfera do planeta, você sabe que aconteceu recentemente a morte do Papa, né? Lembrando, o Vaticano é um país, tá? O Papa, ele é um líder de Estado, é um líder político e também é um líder religioso de todos os fiéis da Igreja Católica, tá? O Vaticano é o menor país do planeta. E vamos lá, o que é o conclave e como que ele acontece, né? O conclave, né, após o sepultamento do Papa Francisco, o Vaticano inicia os preparativos para a escolha do novo pontífice. O conclave está liberado para começar em 5 de maio, ou seja, semana que vem já, né? Após o período oficial do luto pelo último pontífice. Qual os próximos passos, né? Após a morte do Papa, os cardeais eleitores devem esperar 15 dias completos para dar início ao conclave. Isso foi decidido lá na Constituição do Vaticano em 1996 por João Paulo II. Tá? O início do conclave pode ser adiado. Os cardeais podem decidir adiar a eleição por mais alguns dias, caso existam motivos graves. Porém, o período de espera é de 20 dias após a morte do Papa, no máximo 20 dias. A preparação para o conclave. Os cardeais devem garantir que a casa de Santa Marta esteja devidamente preparada para hospedar os eleitores. São vários, tá? Aí vem aqui, né? Como funciona o conclave? Eles têm isolamento total, votação diária, votação diária. São 4 votações por dia, 2 de manhã e 2 à tarde. Após 3 dias, a votação é suspensa para um dia de oração. Após o 33º dia após a 33ª e 34ª votação, passa a ter 2 turnos entre os mais votados. Votos e contagem. Para ser eleito um cardeal, precisa ter 2/3 dos votos, ou seja, 89 votos. O vitorioso aceita o cargo depois de eleito, né? Se torna papa. E aí vem a fumacinha. Se ela vem branquinha, ela já está dizendo que o Papa foi escolhido. Se ela vem mais escura, como está aqui, você pode ver, está dizendo que ainda não foi escolhido, que vai haver uma nova votação. E depois disso, né, o Papa eleito, ele vem até a sacada, o cardeal anuncia, né? Habemus Papam. O novo Papa vai à sacada lá da Basílica de São Pedro com o traje papal e faz a bênção. Detalhe, gente, o Papa ele fica até o final da vida. Só teve aí na história da Igreja Católica pouquíssimas substituições de papas ainda vivo. No caso, foi o que aconteceu com o Papa Francisco e o Papa Bento, né? Ele renuncia ao cargo e é eleito o Papa Francisco, o Papa Latino, né? Ok? A votação acontece na Capela Sistina. Para ser eleito Papa é necessário pelo menos 2/3 dos votos. Já falei isso para vocês, né? Não há prazo específico para o conclave. 3 cardeais são escolhidos para a contagem dos votos. Interessante isso, né? Interessante como funciona lá no país Vaticano. Vamos para a próxima. Aqui, Lupe, né? Lupe ele recebeu as informações aí sobre as fraudes do INSS em junho de 2023, tá? O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados aos aposentados em junho de 2023. O ministro afirma ter tomado as providências necessárias, né? O que aconteceu? Atas de reuniões do Conselho da Previdência Social mostram que o primeiro alerta foi dado em julho de 2023. Na ocasião, a conselheira Tônia Galetti citou o aumento das denúncias e pediu a inclusão da discussão nos acordos da cooperação técnica, tá? Das entidades que possuíam descontos de mensalidade do INSS. Tá? Lupe negou discutir o assunto naquele momento, né? O ministro registrou a solicitação que era relevante, porém não havia condições de fazê-las de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. Né? E aí o ministro confirmou ao UOL que recebeu o aviso. Depois disso, o Ministério ele aciona a CGU
e vai tendo toda essa investigação que foi já resolvida não, né? Que foi divulgada agora, em 2025, né? E aí a gente sabe mais de 6 bilhões foram desviados do INSS. É uma coisa que já vem acontecendo desde 2019. E ainda bem que teve a PF e todo mundo envolvido nisso para acabar com essa falcatrua. E eu espero que as pessoas sejam responsabilizadas como devem de fato e que que os aposentados eles possam receber o dinheiro que deles é devido, né? Vamos lá, Estados Unidos, né? Guerra tarifária entre Estados Unidos e Trump, Estados Unidos e Xi Jinping na China, né? Taxa das brusinhas. Shen anuncia o aumento de preço em até 377% nos Estados Unidos, antes do aumento do preço das tarifas. Eita, macho, o negócio tá doido, hein? E é o seguinte, o que não está sendo informado lá nos Estados Unidos e as pessoas não estão tendo conhecimento disso mesmo, do que está acontecendo, gente, se aumenta as tarifas, quem vai pagar é o consumidor, quem vai ser onerado é o consumidor e não as empresas. Então, quem vai sofrer com tudo isso é o consumidor norte-americano, né? Norte-americano. A medida reflete o aumento das taxas de importação impostas pelo presidente Donald Trump nos últimos meses, né? Aqui, como eu já falei, a Shein aumentou em 377%, certo? Aqui também, né? No início de abril, o presidente norte-americano pôs fim à brecha que isentava os impostos de produtos de empresas chinesas, como a Shein e a Temu, tá, galera? Então, fazer o quê? Eles que se resolvam, né? Quem tá se dando bem com isso tudo é o Brasil, tá? Número de mortos em explosões de grandes proporções no Irã sobe para 40. Teve uma explosão muito, né, pesada no Irã recentemente, para ser mais específico, dia. Ai, olha, gente, essas propagandas desses sites são nojentas. Olha, eles vão engolindo a notícia, olha isso. Rapaz, ô coisinha chata. Ai, meu Deus do céu. Então, explosão aconteceu no porto, né, de Rajaia, na cidade de Bandar Abbas, em uma área de contêineres no último sábado, dia 26. O número de feridos passou de 1.000. Bombardeio ainda tenta extinguir incêndios no local. Né, o número de mortos após a explosão de grandes proporções aconteceu no último sábado. Na cidade de Brin, como eu já falei, né, após atualização dos números nesse domingo, o presidente iraniano, não vou ler porque eu não sei, né, Massoud Pezeshkian fez uma visita aos feridos. Né, a explosão ocorreu no mesmo dia em que o Irã iniciou uma terceira rodada de negociações de acordo sobre a tecnologia nuclear com os Estados Unidos em Oman. É porque o Irã, galera, desenvolve tecnologia nuclear, tá? E aí os Estados Unidos querem conter isso para que ele não consiga desenvolver, por exemplo, a bomba nuclear. Desaprovação recorde, né? Nunca o governo dos Estados Unidos foi tão mal avaliado. Galera, a política econômica de Trump está afetando diretamente a popularidade dele, é óbvio, né? Tá tudo mais caro nos Estados Unidos. Teve recentemente a crise do ovo lá, né? E quem diria, a gente vê nos Estados Unidos mercados com prateleiras vazias, né? Mercados com produtos de limpezas acorrentados para ser liberados só na hora de comprar e pegar. Que coisa maluca de se ver em plena meca do capitalismo, o país mais rico do planeta, né? Mas o capitalismo deu certo, não foi? Nos Estados Unidos mostram que o presidente Trump tem recorde de desaprovação para um mandatário de 100 dias no governo a serem completados na terça-feira, no dia 29. Né? Então, não tem o que fazer, né? A política econômica de Trump está desastrosa. Inclusive a Amazon, né? Que eu não trouxe aqui, mas a Amazon disse o seguinte, ó, galera, eu vou colocar aqui por que os produtos eram, sei lá, $10 e agora tá $20. Vou explicar por quê, né? E quem tá pagando tudo isso, ó. A Amazon pagou $10, mas por taxa disso, tá pagando esse valor aí, ok? Vamos lá. Só 5% sabem o esperado de desempenho adequado em matemática no ensino médio regride a níveis de 2011. Que notícia odiosa, né? Que notícia horrorosa, né? Aqui, ó, dados. O dado é um dos destaques da análise do IEDE, né? Que é Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, divulgada nessa segunda-feira, dia 28.
né, comemorado o Dia Mundial da Educação. O relatório aponta que, entre os alunos que estavam terminando essa mesma etapa da educação na rede privada, sim. Ai, desculpa, gente. Cansaço. 30,5% tiveram o mesmo nível de desempenho, tá? Os dados indicam que o nível de aprendizagem de matemática voltou a panoramas de mais de uma década atrás. Reflexo da investimento educacional no país, reflexo da reforma do novo ensino médio, reflexo da pandemia, tá? É só uma soma de fatores que está evidenciando tudo isso daí. Né? E a gente observa que esses números, a tendência deles é, se não tiver ações imediatas dentro de um sistema educacional inteiro e completo, a tendência é piorar. Né? Quando nós vemos aí, por exemplo, leis municipais devastando ainda mais a vida do professor. Em São Paulo, tivemos uma lei aprovada, infelizmente, lá na Câmara Legislativa de São Paulo, onde vereadores que ganham mais de 20 mil por mês chamam professores de vagabundo, né? Que vocês entenderam. E ainda falam que R$ 3.500 está tudo certo, recebem mais que 90% da população. Que número odioso saber que 90% da população brasileira vive com menos de R$ 3.000. É assustador a desigualdade desse país, que reflete diretamente nessas profissões. E a profissão professor é uma das mais afetadas. Você tem aí um desinteresse da população dos novos profissionais que virão com relação às licenciaturas. As universidades nesses cursos estão esvaziadas. Você pode ter um apagão de professores nos próximos 15 anos. A educação ela está defasada em todas as suas estruturas. Eu falo porque eu trabalho em escola pública, eu tenho turmas com mais de 40 alunos, é assustador a quantidade de alunos. E você ter que lidar com tudo isso, salas superlotadas, falta de estrutura. Lá não tem, por exemplo, uma escola gigantesca que funciona em 3 turnos, e quando chega ali o período, por exemplo, de agora, né, que a gente vai entrar em julho para frente, começa o calor, muito calor, não tem ventilador e nem ar-condicionado nas salas. Só imagina, 40 meninos dentro de uma sala, num calor absurdo, e pensa aí no nível de aprendizado desses meninos, né? Fora o problema aí com o letramento, com a interpretação textual, a leitura que esses meninos não têm, porque, né, uma soma de fatores correlacionados a isso, a dificuldade de interpretação textual, de leitura é absurda. Olha aqui, ó, União Europeia descarta indício de cyberataque em apagão que afeta a Espanha e Portugal. Gente, acabou a energia na Guiana brasileira. Que coisa, né? Para quem diria, né? A operadora de energia da Espanha disse que o reabastecimento do fornecimento da eletricidade pode levar de 6 a 10 horas. Quem diria, né? Europa. Quem diria? Pois é, teve esse apagão e aí, né? Qual pode ter sido a causa do apagão em Espanha e Portugal, né? O premier espanhol não descarta ataque, mas ali na outra você já viu que disseram que não era, né? A companhia de energia, como motivo de interrupção na eletricidade, tá? Uma grande queda de energia na segunda-feira, dia 28, deixou Portugal e Espanha sem energia elétrica, desligando semáforo e causando caos em aeroportos e estações de trem, né? O ataque cibernético, a causa do fenômeno ainda é investigada. Confira principais hipóteses de ataque cibernético. O que mais? Explicações até o momento não tem, né? Vamos aqui. Ele diz o seguinte: a operadora da rede elétrica espanhola descartou um ataque cibernético como causa, mas o Tribunal Superior da Espanha disse que abriria investigação para determinar a causa. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou nesta terça-feira que, mesmo que a rede elétrica tivesse descartado um ataque cibernético ao seu sistema, isso não significa que não pudesse ter ocorrido. Tá? Explicações até o momento, né? Diz ali que disse ter identificado 2 casos de perda de geração de energia, provavelmente de usinas solares no sudoeste da Espanha. Galera, tá fácil para os europeus. Desemprego é de 7% no trimestre encerrado em março, menor taxa da série do período. Cara, isso é um bom número, né? A gente sabe que tá tendo aí um emprego em massa da população brasileira, isso é maravilhoso, tá bom?
não para o mercado, né? Porque o mercado, quanto mais gente em estoque de reserva para ter mão de obra barata, para eles melhor, né? Apesar disso, houve uma variação positiva de 0,8% no percentual em relação ao trimestre encerrado em dezembro de 2024. A taxa de desocupação chegou a 7% no trimestre encerrado em março de 2025, uma variação positiva de 0,8 ponto percentual. No entanto, essa taxa ainda é abaixo do 7,9% registrado no mesmo trimestre do ano passado, em 2024. Interessante você ler notícias como essas, tá? É muito cobrado nos vestibulares, muito cobrado em concursos, há dados que vêm ali direto do IBGE, essas fontes de informações, tá bom? Continuemos. Deixa eu passar. Pronto. Novos bombardeios de Israel, vou selecionar aqui, mais de 40 palestinos, incluindo 5 crianças. Olha, de lá até ontem, vamos botar até hoje, né, que hoje teve ataque de novo. Tá surreal a quantidade de ataques. Semana passada eu já falei sobre ataques de Israel a um espaço de refugiados em Gaza, lá na região, né? Em tendas, eles foram lá e bombardearam tendas, foram também mais de 40 mortos, muitas crianças. Tá surreal o que Israel tá fazendo com a Palestina. E as organizações internacionais, olha, sinceramente, fazem nada. Israel já, né, desviveu mais de 2.000 palestinos desde a retomada do... É isso mesmo que está acontecendo lá, né? Genocídio em março, né? Isso de março para cá, galera. 2.000, mais de 2.000 pessoas, o que leva a um número total de 52.314 desvividos até agora. Que coisa assustadora. Olha isso, gente. Olha isso. Isso é uma guerra territorialista, uma guerra apoiada pelo Império Norte-Americano. Inclusive, toneladas e toneladas e toneladas de envios de armamento em massa é enviado para Israel, tá? E o Brasil, ele, apesar de querer a paz, mas também ele vende petróleo para Israel. Então, tem um dedinho de culpa nisso, né? Na geopolítica não existe bom e nem... Não existe bonzinho, existe interesses, tá certo? Vamos para a próxima. Gente, Índia e Paquistão, galera. Por mais que não seja evidenciado, que você não tenha muita notícia sobre isso, mas tem sim um atrito muito grande entre a Índia e o Paquistão. Por quê? Eles têm... Aqui, ó. Vamos à notícia, eu vou explicar para vocês aí essa questão, tá? A Índia fala em resposta a atentado. O Paquistão diz que ataque é iminente, tá? O primeiro-ministro indiano, Modi, né? Narendra Modi deu às Forças Armadas do país total liberdade operacional para decidir o modo, os alvos e o momento da resposta ao ataque que deixou 26 turistas na semana passada em uma região de disputa no Paquistão. Tem uma parte ali entre Índia e Paquistão que é territorialista, tá? E eles brigam por isso, ó, há décadas. É muito antigo. E também tem apesar da Índia e da China fazerem parte dos BRICS, tem uma regiãozinha lá também, território, entre a Índia e a China, que é, ó, ali, ó, faísca o tempo todo. É o mundo, né, gente? Segundo jornais indianos, a afirmação foi feita durante uma reunião na residência de Modi com os seus principais comandantes militares. O governo do Paquistão afirmou ter informações de que ataque indiano é iminente, né? Beleza, vem aqui. O governo da Índia acusa o país vizinho de estar por trás de atentado na semana passada lá na Caxemira, uma região de maioria muçulmana que trouxe forte movimento separatista. E essa regiãozinha provou lá com a China, tá? O Paquistão nega e pede uma investigação neutra. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela ação. Índia e Paquistão têm armas nucleares, tá? E já entraram em guerra pelo menos 3 vezes desde o fim do período colonial britânico em 1947. Gente, 1947 é bem aí. 1948, Israel e Palestina foram divididas. Israel virou Estado e Palestina não. Começou errado por aí. Israel tinha 600 mil pessoas, enquanto a Palestina tinha mais de 2 milhões de pessoas. Palestina menos território, Israel mais território. Israel mais dinheiro, Palestina não.
Então, a Palestina não teve força política, econômica e estrutural para aguentar Israel. E hoje está praticamente desaparecendo. A gente está vivenciando o desaparecimento de um povo inteiro. E aqui vem mais algumas informações que eu aconselho você dar uma lida, tá? E aí você entender um pouquinho o que está acontecendo ali na região do Paquistão e da Índia, tá? Paquistão diz, no dia 29, diz que a Índia pode lançar ataque militar nas próximas 24 a 36 horas, né? Algo muito parecido, né? Já li para vocês, desculpa aí repetir. Vamos aqui. Índia realiza teste de mísseis em meio à crise com o Paquistão por tensões na Caxemira. Olha aí, ó. Lembrando, a Índia tem uma força bélica muito grande, né? Deixa eu pegar uma abazinha aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos aqui. Poder bélico Índia. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver se vai abrir. Isso. Vamos trazer aqui, ó. CNN já trouxe aqui pra gente, ó. A Índia tem mais de 1 milhão, 1,4 milhão. Rapaz, é gente, né? É gente. É uma Brasília todinha, só de exército, né? Tensões entre as nações. Aproveitar o dia 30, vou até botar essa reportagem aqui junto, já que eu tô lendo. Então, deixa eu trazer ela pra cá, que já fica na sequência, né? Aqui. Isso. Tensões entre as nações com armas nucleares aumenta após ataque mortal na Caxemira. Olha isso. Meu amigo, Ave Maria. Um ataque contra turista na Caxemira, indiana, que matou 26 pessoas, desencadeou novas tensões entre a Índia e o Paquistão e gerou temores de um novo conflito. Misericórdia, ainda tem essas propagandas do nada aqui. E gerou temores de um conflito com o Paquistão, afirmando ter informações de inteligência sugerindo que ainda pretende lançar uma nova ação militar, né? Mas eu vim aqui para a gente ver sobre as questões das forças, né? Então, bora aqui, ó. Militares. A Índia tem 1,4 milhão de militares ativos, né? Aqui, ó, de defesa tem 1,2 milhão. No exército, 75 mil. Aliás, na Marinha, 75 mil. 159 mil nas Forças Aéreas e 13.350 na Guarda Costeira. É gente demais, tá doido? As forças do Paquistão, olha a diferença, minha gente. Metade, ó. Aqui tem 1,4 milhão, aqui tem 700 mil, né? 560 no Exército, 70 mil na Força Aérea e 30 mil na Marinha. Arsenal terrestre, ó. Ixi, esse negócio. Arsenal terrestre na Índia, 9,7 mil peças de artilharia contra 4 mil peças do Paquistão. Tanques, 3.700 da Índia, né, em comparação a 2.500 do Paquistão. Aí você vê a Força Aérea, né, 730 aeronaves com capacidade de combate da frota do Paquistão é muito menor. Né? A Marinha da Índia possui 16 submarinos, 11 contra-torpedeiros, 16 fragatas e 2 porta-aviões. O que é um contra-torpedeiros? Gente, desculpa aqui, mas eu vou pesquisar isso aqui. Não tô lembrando o que é. Vamos lá, pesquisar. Vamos aqui, deixa eu abrir. Imagens. Ah, tá, são os navios. Beleza, entendido. São essas coisitas aqui. Entendido. E aí, o arsenal nuclear, ó. Índia possui 182 ou 172 ogivas, Paquistão possui 170. Eita. Mas meu amigo, se um jogar no outro aqui, pronto, acabou. A Índia acabou, o Paquistão acabou, foi tudo, né? Então, essas tensões, elas não vão acabar. E aí vem aí os testes de mísseis, quem tem mais força, quem não tem. Lembrando que a economia da Índia não para de crescer, ela cresce muito rapidamente. A tendência é para que se torne a terceira maior economia do mundo no próximo século, e a gente está perto disso. Né? Vou estar viva? Não, mas está perto disso. O mundo vai acabar? Espero que não, né?
Ó, esse artigozinho aqui, ele é muito bom, tá lá no portal do Estélio Notícia, né? Fala aí sobre o porquê a elite brasileira odeia o próprio povo, né? A elite brasileira sempre buscou manter privilégios à custa do povo. Entenda como isso se construiu e porque ainda define o Brasil de hoje. É muito interessante esse artigo. Dá uma lida lá, né? Ó, para entender o Brasil, você precisa encarar um pouco um ponto que raramente aparece nos livros didáticos ou nos telejornais. A elite brasileira tem desprezo pelo povo brasileiro. Esse sentimento não é novo nem espontâneo, ele foi construído historicamente, mantido por gerações e atualizado conforme o cenário político e econômico muda. Desde o início, o país foi organizado para servir a poucos. O restante ficou de fora e continua assim. A base desse modelo está em quase tudo, na forma de como o Estado funciona, no sistema de justiça, no jeito como a mídia retrata o povo, nos discursos sobre progresso, educação e trabalho. Tudo parece feito para neutralizar a desigualdade e afastar de você a ideia de que isso pode mudar. Entendeu? Aqui você vai entendendo o ódio à elite. E é mesmo, gente. Vamos a um exemplo muito básico. Se houve dois casos de violência lá, vamos pegar o Rio de Janeiro como exemplo. Existe um lugar que se chama Ponte Rio-Niterói, né? Aí houve dois casos idênticos. Um foi, o menino pega para o ônibus, sequestra, e aí ele é um rapaz preto, né? E ele foi fuzilado. E no outro, o rapaz foi lá e sequestrou o ônibus, e ele era um rapaz branco. Ele foi internado, né? Aí a manchete, né? Traficante, sei lá, B, né? Enfim, sequestra ônibus e é morto pela polícia. Aí do outro lado, estudante de direito estava com problemas psicológicos e é internado. Mesma coisa acontece aqui no Distrito Federal. Um rapaz foi pego, sei lá, com determinada quantidade de coisas ilícitas, né? Se foi na periferia, usa sempre essa terminologia, né? Por conta dessas circunstâncias. Acontece a mesma coisa Lago Sul, Lago Norte, enfim, né? Aconteceu de serem descobertos, por exemplo, um laboratório de produção de drogas em massa lá no Lago Sul, onde produzia drogas alucinógenas e outras mais. E aí era um rapaz da elite e tal. E aí, como ele foi retratado nos jornais, estudante de medicina. Você entendeu como que isso é o reflexo de como a sociedade se enxerga. Quando você olha para uma pessoa branca de terno, ela é um advogado, ela é um empresário, ela é, sabe, tá nesses, ou é um político. Quando você olha para uma pessoa preta de terno, é um segurança, tá? Nunca está relacionado a uma profissão ou alguém que esteja ocupando esses lugares elitistas, né? Quantos médicos brancos você foi atendido e quantos médicos pretos você foi atendido, né? A gente, olhando a organização social da sociedade brasileira, a gente vê essas máscaras sociais que a gente tem. Uh, Nós ainda temos uma sociedade que ela se enxerga escravista, infelizmente escravista, tá? Vê aí a escala 6 por 1, que é uma escala escravista, absurda, abjeta. Então, eu aconselho você a ler esse artigo, ele é muito interessante, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Eita, propaganda, isso aqui me tira do sério, né? Aqui, ó. Em reunião dos BRICS, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Inclusive, é uma reunião importantíssima aí sobre as decisões globais que nós temos. É o BRICS quem está mandando no mundo. Essa galera vai mudar a realidade do mundo. A gente está tendo aí uma troca de império, tá certo? Os Estados Unidos ele tá caindo. É a queda do Império Norte-Americano, que eu nem pensei que eu ia conseguir ver, mas eu estou assistindo. E aí a gente sabe o poder da China, né? Em reunião dos BRICS, Amorim pede negociação multilateral para estabelecer a paz em conflito na Ucrânia. Diplomata defendeu, né? Esse aqui é um dos mais importantes diplomatas brasileiros, é o Celso Amorim. Defendeu uma nova ordem multipolar e também condenou a destruição em Gaza, a corrida armamentista e a guerra tarifária entre as potências. Vamos aqui, dia 1º do 5, em pronunciamento para os trabalhadores, Lula promete discutir o fim da escala 6 por 1. Gente, essa escala ela tem que acabar, galera. Se você já trabalhou em mercado, padaria, shopping,
restaurante. Isso aqui é desumano essa escala 6x1. Você dizer para mim que essa propagandazinha ridícula de um restaurante, colocar lá, restaurante de elite, colocar lá, ó, a gente não tem funcionário porque o pessoal do Bolsa Família e o pessoal da cervejinha não quer trabalhar. Pura balela, pura mentira. Tu mora no Distrito Federal? Se tu morar no Distrito Federal, uma kitnet, um vão com um banheiro e com nada, tá custando ali em torno de R$ 700. Tô falando da periferia, tá? Aí você vir justificar isso num programa social que é uma política social muito efetiva, tá? Tem problemas, claro, em qualquer lugar tem problema, entendeu? Porém, para você ter acesso ao Bolsa Família, o menino tem que estar vacinado, tem que estar na escola, tem que estar um monte de coisas aí que você precisa justificar para ter acesso a esse benefício. E ainda mais, se você. Será que o problema está no trabalhador ou está na empresa que não entende a importância do descanso do trabalhador, a questão de burnout, problemas psicológicos dos funcionários, a rotatividade nessas empresas é absurda. Pega e vai no mercado constantemente, no mesmo mercado, e observa como os trabalhadores eles mudam com frequência. Ou às vezes não tem. Os caixas estão diminuídos, porque não tem mão de obra. Entre você escolher trabalhar uma escala 6x1, ganhando um salário mínimo, com o custo de vida que tá, e escolher um outro lugar que vai te pagar a mesma coisa, e você vai trabalhar 5x2, tu vai para onde? E quando você tá nessas escalas, você tá nela temporariamente, você não tá lá porque você quer construir uma carreira. Trocando essa escala para uma escala 5x2, a rotatividade ela vai cair, o emprego ele vai aumentar, porque você vai precisar contratar os folguistas. Essa ideia de que a mídia tradicional está trazendo aí, dizendo que vai piorar a economia, que vai isso, que vai aquilo, tudo balela. Tudo balela. Essa escala aqui, ela tinha que acabar há muitos anos. É uma escala que foi criada lá em 1940, tá antiga, precisa ser reformulada, entendeu? O trabalhador descansado, ele rende mais, ele faz a empresa produzir mais, e é uma questão de proporcionalidade de escala, tá? E não tem essa história de dizer que isso aqui, não, essa escala 6x1 ela tem que existir. Existe para quem? Bota o dono, então, para trabalhar 6x1. Eu duvido que ele trabalhe 6x1. Tem que mudar mesmo, e a chance é agora. Porque se deixar essa pauta acabar, isso vai cair por terra. E aqui, né, teve reunião, teve muitas manifestações no Brasil inteiro aí sobre os movimentos da escala 6x1. É um assunto que está em alta no sistema. A gente, se você viu o, o deputado lá, Marcos Feliciano, ele falando atrocidades, dizendo que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão. E recentemente ele mudou o discurso, dizendo que o trabalhador ele precisa ter saúde mental. Olha só como a pressão faz diferença e tem que mudar essa escala, tem que mudar, porque a Câmara jogou na nossa cara o seguinte, que eles vão trabalhar 1x6, vão folgar 6 dias na semana e trabalhar um. Isso é um escracho, é um desrespeito a nós. O Alcolumbre, ele foi lá e colocou a escala dos trabalhadores lá do Senado 4x3. Entendeu? Ou seja, vamos folgar 3 dias na semana trabalhar 4, tá certo? Deixa, o trabalhador merece. Mas e por que muitos brasileiros têm que estar numa rotina escrota de 6x1, pegando ônibus, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, que é o tempo médio hoje no Brasil. Aqui no Distrito Federal se gasta ida e volta, dependendo do horário de pico, tá nisso, 2 horas e meia para você conseguir trabalhar e voltar. Aí você chega em casa, você tem que trabalhar de novo, porque tem que preparar o dia de amanhã, você dizer que essa escala ela tem que continuar. Olha, eu sinto muito, você precisa de uma. O ser humano nem você é mais. Pode esquecer que você não é mais humano. E vamos a essa notícia odiosa. Aqui, ó. Trabalhador tatuado com iniciais do patrão pode receber indenização de até R$ 1 milhão. Gente, ó. Esse caso aqui, esse rapaz, ele foi escravizado por 9 anos. 9 anos. Olha aqui, ó. Esses valores são referentes às verbas salariais, rescisórias e a anotação do contrato de trabalho na carteira do trabalhador de 2016 a 2025, que somam mais de 300 mil e devem ser pagos pelos acusados. Além disso, o Ministério Público do Trabalho também pediu que os réus paguem 1 milhão à vítima por danos e 2 milhões por danos morais coletivos. Esses 2 milhões aqui, eles vão para o Estado, tá bom? E aí, o Estado quem vai decidir o que vai acontecer com ele, né?
A grosso modo, a indenização por dano moral individual é uma reparação revertida diretamente à vítima e a indenização por dano moral coletivo é revertida para a sociedade, sendo normalmente um recurso usado para a realização de obras e melhoria no local onde o crime ocorreu. Nossa, né? Ai, ler isso aqui em pleno 2025 parece até mentira, né? Parece até mentira. Mas bora lá, vou terminar de ler isso aqui todo. A investigação do caso partiu de uma denúncia recebida no Disque 100, o canal de denúncia de violação dos direitos humanos do governo federal, que aponta graves violações de direitos humanos, incluindo o trabalho forçado, cárcere privado, exploração sexual, violência física e psicológica. Durante a inspeção, os autores constataram que a vítima, um homem homossexual de 32 anos, foi aliciado através das redes sociais. Os suspeitos miravam pessoas de LGBT, mas em situação de vulnerabilidade, para estabelecer laços de confiança e posteriormente submetê-los aos absurdos. A vítima passou 9 anos como empregada doméstica em situação análoga à escravidão e foi forçada a tatuar as iniciais dos patrões nas costelas. Olha, rapaz, isso aqui aconteceu em Minas, tá? Minas Gerais, vem aqui, ó. Minas. Isso aqui tira até a energia da gente, tá? Tira a energia de qualquer um. É propaganda. Senhor, essas propagandas. Vamos aqui, deixa eu tentar vir sem essa propaganda, né? Israel ataca alvo próximo ao palácio presidencial da Síria. Confrontos entre drusos e sunitas deixaram mortos nos arredores de Damasco. Netanyahu prometeu proteger a maioria das drusas, mesmo fora de Israel. Israel tá fazendo tudo. Isso aqui, sem o aval do Império Americano, ele não faria isso tudo que está acontecendo lá. Eu não imagino uma paz tão cedo naquela região. Né? Sem intervenção internacional, não vai ter mesmo. Israel atacou um alvo próximo ao palácio presidencial na capital da Síria, em Damasco. As informações foram divulgadas pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A ação ocorreu dias após a tensão entre as áreas próximas à capital síria, onde vivem grandes comunidades drusas. Galera, olha, isso aqui tá triste a situação do Oriente Médio há anos. Vamos botar décadas, né? Olha só! E não é que os Estados Unidos, dia 1 do 5, hein? Ontem, olha só, Estados Unidos procuraram a China para iniciar negociações tarifárias de mídia estatal chinesa. Esta semana, autoridades dos Estados Unidos, como o secretário do Tesouro Scott Bessent e o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hastert, acho que é isso, né? Também esperaram progresso na livre de tensões comerciais. Então quer dizer que que o bonitão das tapioca aqui, ele tá voltando atrás, né? Tá prejudicando a economia norte-americana, tá causando instabilidade econômica no planeta inteiro, galera. Ele deu um tiro no pé dos grandes. E a China disse, estamos prontos para a guerra até o fim. Se quiser continuar nessa briguinha, eu vou aumentar aqui, né? E assim, nos outros vídeos sobre atualidades eu explico pedacinho por pedacinho. Ficou até uma sequência cronológica. Se você pegar desde o primeiro vídeo até agora, eu venho sempre falando sobre essa questão da guerra tarifária entre essas duas potências, né? Os Estados Unidos entraram em contato proativamente com a China por meio de vários canais, na espera de manter discussões sobre a questão tarifária. Aí vem aqui, bora lá, né? Embarcações com ajuda humanitária. Ai, olha, rapaz, que coisa. Vamos lá. Humanitária a Gaza é atacada por drones. Brasileira estava a bordo. Cerca de 30 tripulantes estava o ativista brasileiro Thiago Ávila, que relatou o drama vivido em vídeo publicado nas redes sociais. Galera, ajuda humanitária. Israel atacou ajuda de saúde também, atacou agentes de saúde. Eles não estão deixando chegar nada em Gaza, vão matar a população não só por tiro, porrada e bomba, eles também estão matando a galera por fome, por falta de assistência médica, assistência
qualquer tipo de assistência, alimentação, a água, tudo. Israel bombardeou o único hospital de câncer de Gaza. Olha, tá uma coisa surreal que a gente está vendo, é o desaparecimento de um povo por outro. Isso, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Ó, então, Thiago Ávila é esse cara aqui, né? Ele é um ativista brasileiro, é um cara muito envolvido aí com essas questões, entende muito de Palestina, tá? Enfim, é uma situação horrível, uma situação complicada. Ali, olha, ninguém nem sabe mais quais são as medidas que serão tomadas por lá, porque Israel não obedece ONU, não obedece ninguém, tá nem aí. Netanyahu, ditatorial, ele quer se manter no poder. A população de Israel não quer continuar com a guerra, ele continua com a guerra e assim vai, né? Vamos voltar para o Brasil? Vamos voltar para o Brasil. Aqui, ó, mais de 32 milhões são autônomos, informais ou trabalham sem carteira assinada. O número representa 31,7% dos trabalhadores brasileiros. De quem a gente está falando, né? Esse aqui é mais um dadinho do IBGE, né? A Agência Brasil. Cerca de 32,5 milhões de brasileiros atuam como autônomos de modo informal, ou seja, sem CNPJ, ou são empregados sem carteira assinada no setor privado. Segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso representa 31,7% dos 102,5 milhões de empregados no país. Esses números referentes ao primeiro trimestre desse ano não consideraram os 4,3 milhões de trabalhadores domésticos sem carteira assinada e os 2,8 milhões de trabalhadores no setor público sem carteira, nem os 816 mil empregados sem CNPJ. Eita, ou seja, o número é muito, muito, muito maior. Então, uma das questões que vem sendo discutida e precisa ser debatida, inclusive está sendo debatida lá na Câmara, é a questão da regulamentação da profissão dos entregadores, né? Que precisa regulamentar, eles precisam ter seguridade, eles precisam ter o dinheirinho deles, eles precisam ter uma maneira de se proteger. Claro, 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 claro. O que essas empresas ganham em cima desses entregadores é assustador. É assustador. Eles merecem demais aumento em tudo, até porque tudo é deles. O carro é dele, manutenção, combustível, se quebrar, se fizer qualquer coisa, se cair da moto e se recuperar, não tem garantia de nada, não aposenta, não tem. Então precisa sim ter uma regulamentação sim para essa galera. Chaminé que sinaliza a escolha do novo Papa é instalado na Capela Sistina. Nova chaminé instalada avisará ao mundo por meio da fumaça quando o novo Papa for escolhido. Expliquei para vocês lá na primeira reportagem como que isso acontece, né? Vamos aqui, ó. PF. Eita. Propaganda. Que chatice, né? Por isso que eu pego muitas notícias do ICL, que é menos, né? O QPF descobriu ao investigar escândalo no INSS que derrubou Lupe, né? O primeiro-ministro, ele saiu e já foi substituído, tá? Associações descontavam mensalidades dos aposentados e pensionistas sem autorização, pressionando o ministro da Previdência Social, e que pediu demissão hoje, dia 2, tá? O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu demissão nesta sexta-feira após uma investigação da Polícia Federal revelar um esquema de fraude e desvio de dinheiro de aposentadorias e pensão no Instituto Nacional de Segurança Social, de Seguro Social, né? Segundo as investigações, entidades sindicais que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização com assinaturas falsas para descontar mensalidades e benefícios pagos pelo INSS. O prejuízo pode chegar a 6,3 bilhão. É dinheiro, eu não sabia. Eu não sabia nem o que fazer com isso tudo de dinheiro. Sei lá, não ia trabalhar nunca mais na minha vida. Mas olha só. E que esse dinheiro seja devolvido às pessoas, que seja reestruturado esse dinheirinho dessas pessoas. São aposentadas, a gente sabe como é a vida de um aposentado no Brasil. Desculpa, a dificuldade que é, sabe, o salário mínimo ali, a rebolada que essa galera tem que dar para sobreviver, ainda ser retirado por esses picaretas, esses malandros, esses fraudadores, essas pessoas do mais baixo nível de caráter fazer um negócio desse com os aposentados. Fala sério, né? Entenda a seguir o que a PF descobriu, tá?
A base de dados está baseada no relatório, né? Propina, laranja, associações de fachadas, né? A estrutura da fraude, como funcionava o esquema, quem são os suspeitos participantes da fraude, quem é o careca do INSS apontado como figura central, qual é a escala da fraude, quais cidades concentram os descontos, o que foi apreendido, o que Lupe diz sobre o caso e como o governo avalia essa fraude. Está tudo aqui, ó, tudo especificadinho, você vai lá, você dá uma lida, tá bem completinha essa reportagem, achei bem interessante, vai lá no G1. E claro, o material vai estar disponível aqui embaixo, você só clica na reportagem que você quiser ler, dá uma lidazinha ali, ó, é interessante que você leia bastante para você escrever bastante, tá? Prova do CNU tá vindo aí de novo, e com certeza a redação vai ser atualidades, assim como na prova anterior. E para finalizar, não podia ser diferente, né? Governo chinês confirma que foi procurado por Trump para negociar tarifas. Olha aí, ó, o Ministério do Comércio da China confirmou hoje à noite que o país foi procurado pelo governo Donald Trump para negociar tarifas impostas ao país. O que aconteceu? Pequim avalia se dialoga ou não com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa em muitas ocasiões de transmitir informações à China através das partes pertinentes. Aí o governo chinês está disposto, né, a continuar com a guerra comercial. Sério? Eles disseram que estavam dispostos porque os Estados Unidos não queriam negociar. Disseram, vai ficar nessa briguinha, pois tá. Se tu bota 10, eu boto 20, bota 30 e assim vai. E ele disse, não vou negociar, se quiser vir falar comigo, meu amigo, que assim não vai dar não, tá? E aí a gente sabe, as tarifas chegaram até 145% sobre muitos produtos, né? Pequim correspondeu dizendo, vai para 125%. Lembrando, a China tem superávit em cima dos Estados Unidos. E aqui a gente encerra por hoje. Eu espero você aqui na semana que vem, tá? Pra gente continuar essa conversinha aí sobre atualidades. Você ficar antenado, sem precisar ficar nessa loucura. Eu faço esse filtro das principais notícias para vocês. E claro, se você tá aqui, finalizou junto comigo, muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Tchau!